Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar das 3 conversões? Pois é, era algo que eu já tinha ouvido falar há algum tempo atrás e eu estava participando do encontro ME 2020 e alguém tocou nesse assunto de novo e eu disse, puxa, eu vou compartilhar isso com a igreja. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as 3 conversões que nós precisamos experimentar ou passar para que a gente possa, de fato, viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo que Ele tem planejado para nós como filhos seus, como discípulos. Então fique comigo até o final e você vai entender um pouco melhor o que seriam essas 3 conversões, tá bem? Antes disso, eu tenho que falar um pouquinho então sobre conversão. Conversão é uma palavra, algo muito falado, muito importante no cristianismo. Sinaliza a ideia de mudança na crença, mudança nos pensamentos, mudança nas posturas, nas atitudes, nas ações. Óbvio que você vai ver, se você conversar com cristãos, conversar com outros crentes, você vai ver que muitos, a maioria deles vão ter muitos relatos de mudanças radicais e de coisas impactantes que aconteceram na sua vida devido à sua conversão. Por quê? Porque a conversão é algo profundo na vida do ser humano, na vida, na maneira cristã de pensar, é algo que acontece no mais íntimo do ser e que vai transformando o homem por inteiro. Então, logo a gente começa a entender que conversão é algo que não é só relativo à religiosidade, ou relativo à crença, ou relativo à fé, ou à maneira como eu penso as coisas a respeito de Deus. Conversão tem a ver com uma mudança geral, uma mudança integral que acontece quando eu tenho um encontro com o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Conversão ela é impactante porque justamente ela mexe com tudo o que eu sou, com tudo o que eu penso, com tudo o que eu faço, com tudo o que eu desejo. Então a gente começa a entender que uma conversão verdadeira não vai mexer só com a maneira como eu creio, mas uma fé verdadeira, uma conversão verdadeira vai me levar a viver em todas as áreas de uma maneira diferente. Porque a gente teve esse encontro real com Deus vivo e verdadeiro, e esse encontro me fez rever a minha própria vida. E para a gente entender melhor, então, esse desdobramento desse encontro com Deus, dessa conversão que precisa tomar e alcançar todas as áreas da minha vida, eu quero falar desses três tipos de conversão. Então é por isso que eu quero dividir, digamos assim, em três tipos ou 3 conversões que nós precisamos passar. A primeira conversão é a mais óbvia de todas. A primeira conversão que eu preciso passar é a conversão a Deus. É a mais óbvia e a mais comum, mais falada nas igrejas. A conversão a Deus não é só uma questão de acreditar em Deus. Eu não acreditava e agora eu passo a acreditar. Não. Conversão a Deus tem a ver com reconciliação com Deus. Tem a ver com religar a Deus a nossa vida. E isso só é possível, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Nós vamos ver logo que essa conversão, essa reconciliação com Deus, ela tem vários aspectos nessa reconciliação, mas ela tem muito a ver com fé e com arrependimento. Essa conversão tem a ver com fé e com arrependimento, como diz em Atos 3,19, quando diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus.
Então nós vemos logo que tem os dois aspectos do arrependimento e da fé andando juntos na conversão. O arrependimento, quando eu começo a entender de que meus desejos, minhas posturas, meus pensamentos, a minha vida, ela está desalinhada com Deus. Então eu entendo isso e eu decido que eu vou alinhar a minha vida com Deus. E fé não é só uma questão de crença, é uma questão sim de confiança em Deus. Quando eu confio em sua palavra, quando eu confio naquele que ele diz a meu respeito, quando eu concordo com ele e eu vou concordando com ele, vivendo aquilo que ele está dizendo para mim. E essa fé, primordialmente, ela precisa ser uma fé no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, mas que é acompanhado de uma má notícia. Eu quero falar rapidamente de alguns aspectos do Evangelho. Algumas más notícias, como a gente começa pelas ruins. No Evangelho, Deus deixa claro, quando ele vem e fala ao ser humano, traz a notícia da salvação em Cristo Jesus. Antes mesmo de trazer isso, ele vai falar a nós que nós somos pecadores e que nós estamos separados dele. E por isso nós estamos condenados. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, mostrando, não é Deus que não quer salvar. É o nosso pecado que nos distancia, que nos afasta da sua presença, fazendo com que nós não possamos mais ter reconciliação ou comunhão com ele. Romanos 3,23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João 3,18 fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, falando de que já há uma condenação sobre nós, e que a única maneira de escapar dela é quando nós cremos em Cristo. Então, Deus deixa claro, primeiro aspecto do Evangelho, nós estamos separados de Deus, não há comunhão com Ele, e por isso há uma condenação. O segundo aspecto do Evangelho que eu quero falar aqui é que não há nada que o ser humano possa fazer para reparar essa comunhão. Não tem nada que a gente possa praticar que diga, agora sim Deus vai me aceitar na sua presença. Romanos 3,20 fala, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Dizendo, não tem como eu simplesmente tentar ser o melhor, o mais moralista, a pessoa que faz mais boas obras. Então isso vai me garantir uma comunhão, uma reconciliação com Deus. Ele vai me aceitar. Ele está dizendo, não vai. Isso não adianta. O Efésios 2, no capítulo 2, versículo 8, por exemplo, fala lá, porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí no 9 ele deixa claro, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada que possamos fazer, não há obras que possamos fazer para que não haja nenhum tipo de orgulho no ser humano. A reconciliação com ele se dá só pelo seu amor manifesto em Cristo, que é o segundo aspecto. Deus sabe que somos pecadores, que não há nada que possamos fazer, mas o seu amor por nós não muda. Então, como não muda, ele não ia deixar a gente na condenação, ele foi lá providenciar uma salvação, enviou Cristo Jesus por nós. É o que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não mudou e ele enviou a Cristo Jesus por nós. Essa é uma boa notícia. E aí vem uma outra boa notícia. A morte de Jesus, quando ele morreu na cruz, foi para nos substituir em nossa condenação. Deus não estava somente querendo mostrar que ele era Senhor sobre a morte e que ele poderia vencer a morte, fazendo com que Jesus morresse lá na cruz, debaixo de muito sofrimento. Ele estava lá tomando o meu e o seu lugar, numa condenação que era nossa. Então, o que Jesus estava fazendo na cruz era pagando o preço do meu pecado e o seu pecado lá. E por isso diz ali em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Então, em nosso favor, nos substituindo. 1 Pedro 3,18 fala: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então houve uma substituição. Isso precisa ficar claro na conversão. O outro aspecto do evangelho, que é primordial para a conversão, é que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E Ele virá um dia para estabelecer plenamente o seu reino. A expectativa do cristão verdadeiro, quando se converte, não é de ter simplesmente vida boa, mas é de que o reino de Deus plenamente se estabeleça. E isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas, já reina, mas ele se manifestará plenamente assim, na sua vinda. E aí, Apocalipse 1, 7 e 8 fala o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse Senhor Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, ele é Senhor de tudo e um dia voltará até nós para levar a sua igreja e julgar o mundo. E o último aspecto que eu quero falar do Evangelho é que todo aquele que é uma boa notícia, todo aquele que se rende em obediência a Jesus pela fé, se torna filho de Deus. E por isso está em comunhão com Deus. E por isso tem a vida eterna. Não vai mais entrar em juízo, não vai morrer eternamente, em condenação eterna, mas tem a vida eterna. Isso fica claro em várias situações de Jesus, mas eu quero falar dois versículos bíblicos aqui para você. 1 João 5, 11 e 12 diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Deixando claro que nós recebemos através de Jesus vida eterna, comunhão com Deus novamente. E agora Romanos 8,17 fala sobre filiação. João 1,12 fala: todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos 8,17 fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então ele diz claro: olha, se você se tornou filho por causa da fé em Jesus, nesse evangelho de salvação que Deus nos deu, nessa boa notícia, então você pode sim dizer: eu tenho herança, eu tenho vida eterna, eu posso viver plenamente aqui já o reino de Deus, mas eu vou viver plenamente esse reino quando Jesus voltar e quando eu estiver com ele. Essa é a primeira conversão, quando nós rendemos nosso coração a Deus e passamos a ter comunhão com ele através de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós, pela fé, e vivemos em obediência, adoração, submissão, louvor a ele. Conversão a Deus. Essa é a mais comum, mas tem mais duas que eu quero falar com você. A segunda é conversão à igreja. Como assim conversão à igreja? A gente precisa se converter à igreja também. E quando eu falo de conversão à igreja, ou se converter à igreja, eu não estou falando simplesmente começar a frequentar um culto ou de se tornar um membro de uma denominação. Não é isso que eu estou falando. Conversão à igreja é uma percepção, um entendimento de que Jesus, quando te salva, ele te salva para ligar e colocar você num corpo. Ele não te salva para te fazer um ser isolado. Ele te salva para te colocar num corpo, que é chamado corpo de Cristo, ou chamado igreja. É tudo a mesma coisa. Ele te chama para pertencer a esse corpo, que é muito maior do que o grupo que você frequenta, ou a igreja que você frequenta. É muito maior, é o corpo de Cristo de forma geral, mas que também faz parte do seu grupo ou sua igreja. E ele não só chama a gente para ficar ligado a esse corpo, mas ele chama a gente a amar esse corpo. Amar
as pessoas que ali têm a mesma fé, que comungam da mesma salvação, do mesmo perdão de pecados, da mesma reconciliação com Deus. Ele diz para a gente começar a amar esse corpo, porque ele é o corpo de Cristo, é o corpo dele mesmo. E ele diz, você precisa amar o meu corpo. E ele entender que ele faz isso porque através desse corpo, desse grupo, dessas pessoas que também creem, que Deus irá me nutrir, Deus irá me edificar, Deus irá me sustentar nessa caminhada, nossa nova caminhada, nova jornada com Deus pela fé. Então é a partir desse corpo que Deus vai me nutrir, certo? Mas também não é só a mim que Deus está pensando, ele está pensando em me usar. Eu preciso entender que Deus está pensando em me usar para abençoar, para edificar os outros. Então, se a gente quer experimentar uma conversão completa e uma experiência com Deus que realmente abarque toda a nossa vida, em todos os aspectos, e que a gente consiga cumprir os propósitos de Deus, a gente não tem que só se converter a Deus, que é uma questão mais pessoal, mas nós precisamos nos converter à igreja, que é o corpo de Cristo, e amar essa igreja, e aprender a ser edificado por ela, mas também abençoar e edificar essa igreja, certo? Então, logo a gente entende que é o desejo de Deus que eu viva como igreja. Seja o modelo que for de igreja grande, igreja pequena, pequeno grupo, em casas, isso não importa, mas Deus quer que nós vivamos como igreja. Que eu aprenda a me relacionar com pessoas diferentes e amar essas pessoas nas suas qualidades ou nos seus defeitos. Deus quer que eu aprenda isso. É por meio dessas pessoas que Deus vai fazer a sua obra em mim, e é nessas pessoas que Deus vai usar a mim para fazer a sua obra. E uma coisa que a gente nunca deve esquecer é que essa igreja, por mais torta e pecadora que seja, ela continua sendo a noiva de Cristo. A palavra de Deus diz que nós, como igreja, somos noiva dele. Somos corpo dele. Então, assim, não importa. Eu sei, gente, como igreja, a gente vai sempre continuar sendo pecador, mesmo redimido, salvo, transformado. Agora, não dá para esperar que fique tudo perfeito, então, para que a gente faça parte dessa igreja, porque isso não vai acontecer. O que acontece é que a gente tem que entender que essa igreja, torta do jeito que ela continua sendo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E porque ela é a noiva de Cristo, eu preciso amar essa igreja. Eu preciso, assim como eu amo a Cristo, também amar essa igreja. Ok? 1 Coríntios 12, 27 fala o seguinte: ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Romanos 12, 4 e 5 fala o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Fora isso, gente, a gente pode olhar tantas orientações que existem no Novo Testamento, principalmente, as orientações uns aos outros, de amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, orem uns com os outros, ajudem-se, exortem-se, e aí vai um monte de orientações que foram deixadas ali. Por quê? Porque o entendimento era de que alguém que se convertesse a Deus, ele seria também incorporado num corpo e aprenderia a se converter a esse corpo como membro desse corpo e amar esse corpo e ser mais uma peça, mais uma parte desse corpo que funciona para ser abençoado e para abençoar, certo? Então a nossa vida com Cristo, ela nunca estará completa se a gente não vive a dimensão da igreja, não vive juntos, ok? E a última conversão que a gente precisa passar para viver essa experiência, essa vida, o propósito de Deus plenamente, é a conversão ao mundo. Como assim? Como assim, conversão ao mundo? Você vai perguntar, como a gente não acabou? Deus não nos tirou do mundo? Como é que você está dizendo que a gente tem que se converter ao mundo?
Claro que nós fomos tirados do mundo. A Bíblia fala que nós fomos tirados das trevas, nós fomos tirados das mãos de Satanás, nós fomos tirados de um pensamento que é mundano, carnal, humano, terreno, e quando nós nos convertemos a Deus, somos edificados na igreja, nós começamos a aprender que há uma nova mentalidade, há uma nova forma de agir, há uma nova maneira de se pensar a vida, e Deus nos restaura, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos ensina através desse corpo. É óbvio que nós fomos tirados e fomos ensinados, restaurados. Só que depois que Deus faz isso, Ele também pega e nos devolve para esse mundo. Para que, assim restaurados por Cristo, pelo seu amor, pelo seu perdão, a gente possa ir ao mundo e viver lá como discípulo de Jesus. É isso que Deus quer. O problema é que a gente acha que a gente pode viver só entranhado na igreja e isso é o suficiente. Deus nunca quis isso. Deus quer nos levar para fora. Deus quer nos levar para viver com os discípulos de Jesus lá. Para quê? Para que então a gente possa impactar as pessoas com o amor que nós recebemos dele, com a vida que nós recebemos dele, com as obras que nós podemos fazer nele agora, sim, de amor, de compaixão, de misericórdia, com o evangelho que precisa ser pregado, precisa ser falado às pessoas, com uma vida que agora não vive mais pelos nossos desejos egoístas e nossos planos pessoais, a gente vive por algo muito maior do que isso. Deus quer nos devolver para lá para que nós possamos impactar esse mundo e nesse mundo fazer alguma diferença. Por que vocês acham que Deus nos disse para ser luz do mundo? Mateus 5, vocês são luz do mundo. Como é que eu sou luz do mundo sem estar no mundo? Sem amar o mundo de fato, sem me converter nesse sentido de me voltar ao mundo e amá-lo da maneira como Jesus amou. Como é que eu vou ser sal da terra se eu não estiver em contato? Sal só pode fazer efeito se ele estiver em contato com a terra. Como é que eu vou ser sal se eu não estiver em contato com o mundo, com as pessoas que estão no mundo? Como é que eu vou ser sacerdote de Deus? Por exemplo, 1 Pedro 2 fala lá que nós somos sacerdotes de Deus. Como é que eu vou ser sacerdote de Deus? Sacerdote de Deus não é sacerdote de Deus dentro da igreja. Quando Deus fala que nós somos sacerdotes, Ele está falando que nós somos uma família de sacerdotes. E como uma família de sacerdotes, nós somos aqueles responsáveis por levar o conhecimento de Deus às pessoas que não têm. As pessoas que não têm esse contato com Deus como nós temos. Isso é ser sacerdote, não é ser alguém que vive dentro da igreja fazendo coisas, mas é alguém que leva a Deus ao mundo que não tem contato com esse Deus. Isso é ser sacerdote de Deus no mundo. E outra coisa, como é que Jesus em Mateus 28 nos comissiona a fazer discípulos? Como é que eu faço discípulos se eu não vou até as pessoas que estão no mundo? Então nós precisamos nos converter ao mundo, nós precisamos nos voltar ao mundo de novo, levando Cristo junto conosco e lá fazer a diferença no meio das pessoas. Deus nunca quis que ficássemos presos a um grupo de pessoas cristãs, só cuidando das nossas feridas, nos animando para a gente não abandonar a fé, enquanto a gente espera a volta de Jesus. Deus nunca quis isso. O que Ele quer, de fato, é que a gente vá e toque as pessoas, e faça a diferença na vida das pessoas, impacte as pessoas, e use da mesma compaixão, da mesma misericórdia, do mesmo amor, das mesmas obras que Ele fez, para que o mundo para que o mundo conheça a Deus, e o sirva e o ame de todo o coração, assim como nós temos amado e servido a Deus de todo o coração. Então, o mundo, o amor de Deus pelo mundo só vai ser visto à medida em que a igreja amar o mundo com as suas obras. Entenda isso. Não tem como o mundo encontrar o amor de Deus se a igreja, que é a manifestação de Jesus na terra, não amar esse mundo com obras que mostrem isso. Deus nos chama para isso. Vamos voltar para o mundo e amar o mundo para que a gente possa, então, ser uma bênção lá e demonstrar, o mundo possa vir a crer. E para encerrar, então, nossas três dimensões, conversão a Deus, conversão à igreja, conversão ao mundo, essas três conversões podem não acontecer juntas, gente. E pode nem acontecer todas elas numa pessoa, sinceramente.
Por exemplo, às vezes há pessoas que se convertem a Deus, mas elas estão longe da dimensão da igreja, elas não se converteram à igreja. Elas não gostam de estar juntas, elas não gostam de ser edificados juntos e nem de fazer essa troca, de dar e receber no corpo de Cristo. E elas estão perdendo a dimensão da igreja. Isso, a gente tem muitos desigrejados aí, eu sei que talvez por bons motivos, mas que estão perdendo uma dimensão enorme da igreja como o meio pelo qual Deus edifica o seu corpo. Há pessoas que estão na igreja, mas não se converteram a Deus. Há pessoas que frequentam, que até fazem obras, que podem até participar de ministérios, gente, mas de fato não se converteram a Deus, não creram no Evangelho, não renderam-se completamente a Deus. Estão lá aproveitando uma dimensão, que é a igreja, talvez até fazendo algumas coisas, caridades para o mundo, mas o seu coração ainda está longe. Há pessoas, inclusive, gente, que não estão nem na igreja, não são nem cristãos, nem querem saber nem de Deus, nem de Jesus, nem da igreja. Mas elas têm uma mentalidade tão forte de que nós precisamos ser agentes transformadores no mundo, que elas estão fazendo muito mais pelo mundo do que o cristão, que deveria ter esse entendimento claro. Então ela tem a dimensão de que deve se voltar ao mundo para abençoar, para transformar o mundo, mas não tem nenhuma dimensão nem de Deus, nem da igreja. Para que a gente possa experimentar tudo que Deus tem para nós plenamente, a gente precisa dessas três dimensões, essas três conversões, digamos assim. Precisamos da vida com Deus, da adoração, da rendição, da obediência, da fé, de Cristo em nós, do Espírito em nós. Nós precisamos da igreja como o corpo de Cristo, como o lugar onde Deus nos nutre, onde nós abençoamos pessoas. E nós precisamos nos voltar para o mundo, vida no mundo, porque Deus nunca nos chamou para viver em guetos fechados em nós e esquecer as pessoas que estão aí precisando, não só do Evangelho, estão precisando também da nossa contribuição, da nossa ajuda, da nossa bênção sobre eles, de forma material, de forma espiritual, tanto faz. Eles precisam disso. Então, a vida plena, dentro dos propósitos de Jesus, se dará nas três dimensões que acabamos de ver. Vida com Deus, vida com a igreja, vida no mundo. Amém? Pai, abençoe teu povo, todos aqueles que assistirem esse vídeo, que eles entendam essas três dimensões e vivam intensamente em cada uma dessas três dimensões, essas três conversões que eu falei aqui. Nós precisamos disso, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Então me leve a isso, leve teu povo a isso, nos ajude a nos voltar de todo o coração a Ti e aos Teus propósitos. Amém.